Capítulo 31, versículo 1. As palavras do rei Lemuel. Agora este era um outro nome de Salomão. Palavras do rei Lemuel, a profecia a qual lhe ensinou sua mãe, Batseba. Como meu filho, como o filho do meu ventre, como o filho dos meus votos, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que é para destruir os reis. Não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis o beber vinho, nem dos príncipes o desejar a bebida forte. Não aconteça que bebendo esqueçam a lei e pervertam o direito de todos os filhos afligidos. Deem a bebida forte ao desfalecido e o vinho aos de espírito amargurado. Que bebam, esqueçam da sua necessidade e da sua miséria, não mais se lembrem. Deixa eu parar aqui porque eu não vou ter tempo na mensagem para falar desses dois versículos. Isto aqui não está apoiando a bebida. Não haviam analgésicos nesses dias. E aqueles que estavam muito doentes e morrendo e encarando a morte, eles tomavam o vinho fermentado para amortecer a dor. É tudo que eles tinham. Eles não tinham ópio que o médico dá hoje para matar a dor. Então, por isso que isso estava escrito. Abra sua boca pelo mundo e pela causa de todos os filhos designados à destruição. Abre a tua boca, julga com retidão. E faze justiça aos pobres e necessitados. E eu quero ministrar por alguns minutos nesta manhã com o título As palavras do rei Lemuel, a profecia a qual lhe ensinou a sua mãe. Abaixe sua cabeça. Pai, nós viemos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. E nós Te agradecemos pela presença do Senhor que está nesta casa e que sentimos e experimentamos. Te agradecemos pela Tua graça e a Tua misericórdia. Eu Te peço nesta manhã pela unção do Espírito Santo, unja-me para ministrar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração e me ajude a que ela se torne viva e relevante na vida daqueles que estão assistindo e ouvindo, aonde eles estiverem. E Senhor, Te daremos todo o louvor e Te daremos toda a glória, e todos digam amém e amém. Salomão tomou o trono do reinado de Israel quando ele tinha 20 anos de idade. Você pode ler em 1 Reis capítulo 3, que depois que ele assumiu o trono, o Senhor ele mesmo apareceu para Salomão e disse para ele: pede o que queres que eu te dê. Em outras palavras, você pode me pedir qualquer coisa que você quiser no mundo e eu lhe darei. E Salomão, um jovem com 20 anos de idade, escutando esta promessa do Senhor que você pode ter o que você quiser, ele disse: Senhor, eu só sou uma criança, eu não sei como dirigir e guiar este povo que o Senhor colocou-me como um rei. Então dê-me um entendimento, em outras palavras, me dê sabedoria para que eu possa reinar e dominar com justiça. E o Senhor o deu isto porque ele pediu a melhor coisa. Mas o Senhor não somente o deu sabedoria, e ele era o homem mais sábio no mundo, mas o Senhor também lhe deu todas as outras coisas que ele não pediu. Ele o deu todo o ouro que ele poderia ter. Ele o deu toda a prata e todas as carruagens e todos os cavalos. Por que você está me dizendo isto? Eu estou dizendo por uma razão: o Senhor quer te abençoar, mas você tem que ter certeza que você está pedindo a coisa certa. Você está entendendo? Todos nós encaramos circunstâncias e situações e pensamos que o ouro e a prata podem resolver o problema. Ou nós pensamos que esta pessoa pode suprir a necessidade. Mas quando você se achega diante de Deus, você tem o grande privilégio do mundo de vir com ousadia ao trono da graça no tempo de necessidade e pedir a Deus tudo o que você precisa, mas tenha certeza que você pede a coisa certa. Muitas pessoas se agradam com o bom e perdem o melhor. Mas como que eu sei o que pedir? Peça ao Senhor para te guiar. Peça ao Espírito Santo: Senhor,
o Senhor sabe o que eu preciso. Coloque no meu coração, me ajude a pedir de Ti aquilo que é certo e aquilo que o Senhor quer. E se você pedir aquilo que é certo, sabe de uma coisa? Ele vai te dizer. Você está aqui nesta manhã, talvez não seja aquilo que você quer ouvir, mas será aquilo que você precisa. E vai passar com você na situação e na circunstância que você está vivendo. E Salomão se tornou o homem mais sábio que já viveu. Eles dizem que Albert Einstein, o IQ dele, era mais ou menos 164. Isto aí está lá na estratosfera. Mas ele não podia nem chegar perto. Com o brilhantismo e a sabedoria de Salomão. De qualquer forma, muitos cristãos eles se enganam quando eles leem o livro de Provérbios. Eles pensam que eles estão lendo a sabedoria de Salomão, mas você não está. É crido que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios na sua vida. Mas somente aquilo que é encontrado no livro de Provérbios era aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. O que nos diz que não importa quão sábio e esperto estes provérbios possam ter sido, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Você deve entender algo hoje. Não há sabedoria no mundo que é maior do que a sabedoria de Deus. Você entende isto? E a sabedoria de Deus pode ser encontrada de duas maneiras. Em primeiro lugar, a palavra dele é a sabedoria dele. Esta é a sabedoria de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Em segundo lugar, você pode encontrar a sabedoria no seu Filho, Jesus Cristo. E o maior exemplo da sabedoria de Deus, o Criador, foi o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, 2000 anos atrás, quando o Cordeiro de Deus pagou o preço do pecado que nenhum de nós poderia pagar, mas Ele pagou através do seu sangue inocente e lavou e removeu o pecado do mundo. Esta é a sabedoria de Deus. Nós vemos que neste último capítulo, Salomão está escrevendo debaixo da inspiração do Espírito Santo em relação à sua mãe, Batseba. Agora eu quero fazer uma declaração. Isto aqui vai fritar o cérebro de todos os crentes altos justos que estão assistindo. E talvez alguns aqui no santuário. Isto aqui vai fritar o seu cérebro. Seu cabelo vai ficar espetado para cima. Você vai jogar coisas na televisão. Você vai estar gritando na minha cara. Mas eu quero que você me escute. Batseba, uma mulher que cometeu um adultério, uma mulher que pecou contra Deus, uma mulher que se encontrou grávida de Davi, num caso ilícito, e aquele bebê morreria. Sem dúvidas o seu coração estava ferido e Davi assassinou o marido dela. Se este cenário fosse mostrado hoje na igreja moderna, eu imagino se Batseba seria bem-vinda. Agora escute o que eu vou falar, que vai fritar o cérebro de todos os crentes altos justos. Batseba foi uma das mulheres mais virtuosas e de Deus que você pode encontrar na palavra de Deus. Ah, você não está aqui nesta manhã. Eu vou dizer novamente. Batseba foi uma das mulheres mais de Deus que você vai encontrar na palavra de Deus. Ah, a justiça própria não aceita isto. Mas quando você estuda a vida de Batseba, você está estudando a própria doutrina da graça em ação na vida dela. Como que Deus pode pegar a bagunça dela
o seu fracasso, o seu pecado, o pecado de Davi, o fracasso de Davi, a bagunça de Davi, e colocar na justiça dele e acertar todas as coisas. Esta é a graça de Deus. Esta é a graça de Deus. Alguém deve louvar a Deus nesta manhã. Alguém deve dar a Deus um louvor nesta manhã, porque cada um de nós, olha, bagunçamos a nossa vida às vezes, nos encontramos lá no poço. Escute, o mundo e a igreja autojusta vai te definir pelos seus fracassos. Você escutou o que eu acabei de dizer? A igreja autojustificada, se eles sabem disto, eles vão definir você pelos seus fracassos. Não importa quantos anos atrás isso aconteceu. Eles vão tentar se segurar no seu pescoço como uma pedra. Alguém fala do seu nome, mas você sabe o que ela fez? Você sabe o que ele fez? Você nem tinha nascido, naquela época. Eles querem trazer o fracasso. Mas eu quero dar isto aqui para eles. Eu abri nesta manhã em Hebreus capítulo 11. Fala assim: pela fé, Noé, ele é considerado um homem da fé, mas ele plantou uma vinha e ficou bêbado. Mas ele não deixou que o pecado dele o parasse. A fé se levantou. Você está aqui nesta manhã? Pela fé, Abraão, um homem de Deus, mas o homem de Deus foi para o Egito contra a palavra de Deus e mentiu sobre Sara, e olha, quase que o plano de Deus foi destruído. Ele pecou, mas Abraão não deixou o seu pecado o definir, mas a fé o levantou e deixou ele passar. Pela fé, Sara duvidou da promessa de Deus, mas Sara não deixaria a sua dúvida e o seu fracasso se pendurar no pescoço dela como uma pedra, mas a fé a levantou e ela teve um filho mais velha. Olha, você quer falar de Jacó, um enganador, uma fraude, mas Deus o tornou em Israel. Ele não deixaria o pecado o definir, mas a fé o levantou. Pela fé, Moisés começou o seu ministério matando um homem. Isto não é a maneira que você começa uma igreja. Mas Moisés não deixaria o seu pecado pará-lo, mas a fé o trouxe de volta. Eu posso falar de Sansão, eu posso continuar falando aqui de várias pessoas, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas a palavra de Deus também diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estou tentando te dizer que um pecado e um fracasso na sua vida não tem que definir você. Existe algo chamado arrependimento, e quando o arrependimento entra na sua vida, a graça é dada. Aleluia! O Senhor falou para Pedro um dia: Pedro, eu orei por você. Agora, uma coisa é o seu papai e a sua mamãe orar por você. Eu valorizo as orações dos meus pais, porque eu sei que eles sabem como orar. Eu valorizo as suas orações. Mas uma coisa é o seu pai e a sua mãe orar por você, ou o seu vizinho orar por você, o seu amigo, ou um pregador. Mas é outra coisa, olha, quando o Cordeiro de Deus diz: Pedro, eu orei por você. Você está entendendo isto? Eu orei por vocês. Sabe de uma coisa? Ele está falando para cada um de vocês: eu tenho orado por você. Oh, meu Senhor, alguém tem que louvar a Deus, porque essa é a sua oração. Eu orei por você para que a sua fé não fracasse. Ele não falou: eu orei por você, Pedro, que você não fracasse. Ele falou: eu orei por você para que a sua fé não fracasse. Escute, existe uma diferença entre você fracassar e a sua fé fracassar. Você vai fracassar.
Você vai fazer enganos na sua vida. Você vai fazer uma bagunça das circunstâncias. Você, olha, escute, bagunça ambulante, esperando acontecer. Você pode fazer uma bagunça na sua vida, você vai fracassar. Mas a sua fé não precisa fracassar. A fé se levanta. A fé se levanta e diz: eu pequei, eu fiz de mim um tolo, eu pequei contra ti, mas eu vou continuar seguindo em frente para a marca do preço da soberana vocação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cada um de nós vamos fracassar, mas a sua fé não precisa fracassar. A fé se levanta. E mesmo que o mundo tenta te estabelecer com seus fracassos, não importa o que no mundo eles pensam. A única coisa que importa é o que Deus sabe e que Deus pensa. E quando você confessa os seus pecados, está pagado. Ah, mas eu tenho fotos. Deus fala: não sei o que você está falando não, viu? Não está nos meus livros. Isto é a graça. Oh, isto é a graça. O mundo não sabe quão perdido eles estão e a igreja não sabe quão salvos elas são. A igreja não entende a graça de Deus, que está fluindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olha, é por isso que John Newton diz maravilhosa graça, porque não tem outra palavra para ela mais maravilhosa. Oh, maravilhosa graça, que som tremendo, que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. E sabe de uma coisa, igreja? A graça não é somente para o pecador, mas a graça é para o Filho de Deus também. Nós precisamos da graça de Deus 24 horas por dia e 7 dias por semana. É somente pela graça dele que nós ainda estamos aqui. É somente pela graça que as portas desta igreja ainda estão abertas. É somente pela graça do Senhor que 5 anos atrás começamos uma rede de televisão que agora engloba todo mundo. Deixe o mundo e a justiça própria e a igreja nos definir da maneira que eles quiserem. Deus nos define pela nossa fé na sua obra consumada no Calvário, e nós recusamos a desistir. Levante-se, tire o pó de você e continue marchando para Sião e diga para o diabo: eu ainda sou um filho de Deus, eu ainda creio. Aleluia! Eles vão tentar definir sua vida, mas não deixe o mundo, não deixe a justiça própria definir quem você é, porque se qualquer homem está em Cristo, nova criatura é. Quando eles tentam definir você, alguns podem fazer isso na sua cara. Eles tentam fazer eles se parecerem bem. Você tem que dizer para ele: me desculpe, eu não sei do que você está falando, mas de acordo com a palavra de Deus, eu sou um co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu sou um filho ou uma filha de Deus. Eu fui criado para me assentar com Ele em lugares celestiais, e meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e o sangue dele lavou toda a mancha, todo o pecado. E olha, você precisa um pouco desse sangue, viu? Você, seu hipócrita de língua comprida. Versículo 1 diz que a profecia que a mãe o ensinou. Isso nos diz que Batseba ensinou Salomão do tempo que ele tinha uma mente para compreender. E ela começou a ensinar a ele a palavra de Deus e os caminhos de Deus. E ela o fez continuamente. Vamos começar um novo ano agora. Muitos de vocês aqui e muitos assistindo, vocês têm crianças jovens. Você precisa pegar esse versículo 1 dentro de você e você tem que ver o que Batseba fez. Esta mulher de Deus fez, de fé.
Olha, não importa o que tinha acontecido no passado, ela colocou na mão de Deus, foi lavado, e ela falou assim, ó, como uma mulher de Deus, eu vou criar o meu filho no temor e na admoestação de Deus, e eu vou ensiná-lo a palavra de Deus e o caminho de Deus. Escute, pais, escuta, pai, o pai da igreja, pais de filhos, muitos deles estão negando a responsabilidade, e muitas mães estão negando a sua responsabilidade cristã de criar o seu filho e ensinar o seu filho na palavra de Deus. Não é o meu papel ensinar o seu filho, não é o papel da escola ensinar o seu filho. Você é o sacerdote e a mãe do lar. É a sua responsabilidade dizer para o seu filho, agora é tempo de estudarmos a Bíblia e sentar com eles e ensinar a palavra de Deus com eles, ensiná-los como orar e colocar eles na cama escutando a palavra de Deus Todo-Poderoso. Olha, nós temos a Bíblia ilustrada, Lei e Cresça. Eu e a Deb criamos os nossos 3 filhos, Jennifer, Gabriel e Mateus, naquela Bíblia ilustrada. Olha, a Deb ia lá no quarto da Jennifer e eu ia para o quarto dos meninos e eu dizia para eles, vamos nos assentar. E eu não pulava não, eu comecei de Gênesis e fomos até o fim, porque fala todo o plano de Deus. Você não lê uma história começando no capítulo 14 e aí pula para o capítulo 32 e volta para o capítulo 2, não, você começa na primeira página. E nós líamos, e quando acabava, começava de novo. E quando a gente acabava de ler uma história da noite, então eu fazia eles se ajoelharem, e eu orava sobre eles. E eu falava para eles, fala para o Senhor o que você quer, converse com o Senhor, Ele é seu amigo. E então, a gente acabava de orar, amém, colocava eles na cama, e eu colocava uma fita cassete, muito tempo atrás, de outras histórias bíblicas. Então a mente deles e o espírito deles estavam cheios das coisas do Senhor. Então, mesmo com 4, 5 anos de idade, as coisas de Deus não são estranhas para eles. Quando eles viam alguém com as mãos levantadas dizendo aleluia, eles pensavam que todo mundo tinha que fazer aquilo. Eu me lembro quando Gabriel tinha 5 anos de idade. O Mateus passou a noite com a mãe dele naquele dia. E eu fui para o quarto do Gabriel e eu falei, vamos para a cama, pegue sua Bíblia e vamos ler uma história. Ele falou, eu não quero uma história. Tá bem. Então eu pus a fita cassete perto da cama dele e falei, que história bíblica você quer ler? Eu não quero isto. O que você quer? Eu quero um sermão. Me prega um sermão. Eu olhei para ele e falei, tá bom, vai para a cama. Não, eu quero um sermão. Me prega um sermão. E eu entendi que ele estava sincero. Falei, tá bom, espera aqui. Fui lá para o meu quarto, peguei minha Bíblia, voltei, fechei a porta. Todos na igreja, por favor, sentem-se. Eu não estou exagerando, foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, todos na casa do Senhor abram as suas Bíblias. 5 anos de idade, nem podia ler. E ele pegou aquela Bíblia ilustrada e abriu. E eu abri a minha Bíblia em João 3,16. E eu li, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei, todos abaixem suas cabeças enquanto eu vou orar. Eu falei, Senhor, me unge enquanto eu vou pregar. E eu comecei a pregar no plano da salvação. Eu preguei em 10 minutos e eu falei, todos na igreja abaixem suas cabeças. E eu falei, existe alguém aqui nesta noite, no santuário do Senhor, que gostaria de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? E o Gabriel, e eu disse,
Eu quero que cada um na casa do Senhor que levantou a sua mão, levante-se agora e venha aqui na minha frente. E ele andou lá e eu falei: abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, levante suas mãos e repita a oração do pecador. E eu guiei o meu filho de 5 anos na oração do pecador, e quando eu falei amém, ele olhou para mim e falou assim: eu nasci de novo! Eu nasci de novo! Eu nasci de novo! Ele sabia! Você vê aquela preparação constante no coração e na mente, toda a noite, trazendo para ele a palavra de Deus, levou ele para as histórias do Senhor e as vitórias, preparou o coração dele. Prepare o coração dos seus filhos, ao invés de deixarem apodrecerem os seus cérebros com esses jogos estúpidos e violentos. Eu li outro dia, você está olhando, eu tenho 61 anos de idade e eu nunca joguei um videogame na minha vida, nunca. Eles são muito estúpidos. Quem quer sentar lá e jogar um jogo que você não pode vencer? A maioria das vezes é tolice. Eu li que a nossa geração que virá está tão presa nos videogames que eles estão perdendo a habilidade de se comunicarem verbalmente. Eles estão mandando tantos torpedos que eles estão perdendo a sua habilidade. Eu li outro dia, isso aí me deixou louco. Crianças, jovens sentados um do lado do outro, em vez de conversarem um com o outro, eles estão mandando texto um para o outro. Um do lado do outro. Que tolice é essa? Vira para a pessoa e fala o que você quer dizer. Estamos treinando uma geração que não sabe como se comunicar. E quando chegarem no mundo real, eles vão ver que as suas vidas não são um videogame, mas a vida é cheia de tristeza e problemas, e a vida pode ser, muito difícil, a vida pode ser muito triste, mas se você colocar a palavra de Deus no seu coração e nas suas mentes, eles vão passar por isso e vão falar assim: ele me ensinou. Ela colocou na mente dele, no coração dele, as palavras de Deus. Então fala assim no versículo 2, olha aqui, filho do meu ventre e filho do meu voto. Isso diz que Batseba, quando ele estava carregando ele, o dedicou ainda mais ao Senhor. Ela era uma mulher de fé, e ela teve uma visão, que mesmo que Davi tinha outros filhos, que pela lei tinham o direito de herança para o trono, os outros tinham esse direito, mas ela sabia no seu coração que Salomão era aquele que Deus tinha chamado, e foi confirmado depois que ele nasceu. Eles o nomearam Salomão, e a palavra de Deus diz que o Senhor enviou Natã, o profeta, ao palácio, o mesmo profeta que apontou o dedo para Davi e falou: você é quem pecou. Agora o mesmo profeta se levanta diante do rei Davi e diz: você nomeou seu filho Salomão, mas Deus o nomeou Gedidias, que quer dizer amado do Senhor. Olha, isso é a graça. Isso é a graça. Eu estou querendo falar algo para você. Olha, talvez a gente faz uma bagunça nas nossas vidas, mas a graça de Deus é maior que o seu pecado. A graça de Deus é maior que o seu fracasso. Você não tem que ser definido pelos fracassos do seu passado. Aleluia! Ele era um filho do arrependimento e fé, e Deus honrou este arrependimento, e ele honrou esta fé, e o nomeou o amado do Senhor. Você pode ver lá em 2 Samuel capítulo 12, e ele disse, essas são as suas palavras de sabedoria. Ela disse para Salomão: não dê a sua força às mulheres. Quando você lê isso aqui,
Você pensa em imoralidade entre os sexos e tem um significado assim. Mas você vai notar quando você lê o livro de Provérbios, existem 2 tipos de mulheres que estão sempre mencionadas no livro de Provérbios. Você vai ler às vezes sobre a mulher estranha, ou qualquer mulher em Provérbios que é mencionado de uma maneira negativa, sempre refere-se à idolatria e doutrinas falsas. Ela estava dizendo para o seu filho: afaste-se da idolatria, afaste-se de doutrinas falsas, fique firme na verdade da palavra de Deus que você conhece. Todas as vezes que a palavra mulher é mencionada na maneira negativa em Provérbios, sempre está falando de doutrinas falsas e idolatria. Escute, a idolatria é qualquer coisa na sua vida que é mais importante do que Jesus Cristo. Isto quer dizer que os seus filhos podem se tornarem ídolos. Isto quer dizer que o seu marido ou a sua esposa pode ser um ídolo. Você não vai entender o que eu vou acabar de dizer nesta manhã. Você não vai entender isto. Mas me escute bem. O seu relacionamento com Jesus Cristo é mais importante do que o seu relacionamento com a sua família. Marido, o seu relacionamento com Jesus Cristo é mais importante do que o seu relacionamento com a sua esposa. Mulher, seu relacionamento com Jesus Cristo é mais importante do que o seu relacionamento com o seu marido. Isso é terrível, não, escute-me. Se o seu relacionamento está certo com o Senhor, o Espírito Santo vai fazer o resto trabalhar direito. Se afaste. Não entregue a sua força à idolatria e doutrinas falsas. Doutrinas falsas estão destruindo a maioria da igreja moderna, sem força e fraca, porque não há vida numa mentira. Existem igrejas, talvez elas estejam até lotadas, talvez elas tenham 12 polícias para fazer o trânsito, porque tem tantas pessoas lá. Mas se os pastores não estão pregando a verdade da palavra de Deus, tudo o que está acontecendo é um monte de gente se reunindo no mesmo lugar por 30 minutos e eles vão para casa. Não há vida apropriada lá. Escute, assim como nós precisamos de vitaminas, assim como nós precisamos das verduras. Quando eu fiz 18 anos, o meu primeiro voto é: eu não vou comer nada que é verde até que eu morra. Se é verde, eu não vou comer mais. Então todos vocês que gostam de quiabo e vocês que gostam de couve-flor, eu não estou comendo isso não, isso é do diabo. Mas nós temos, existem nutrientes que precisamos ter para viver, ou este corpo vai ficar enfraquecido. Como homem espiritual, precisamos ter as vitaminas que saem da palavra de Deus, e que vem de uma pregação ungida por trás dos púlpitos. Não dê a sua força à mulher que vai roubar, que se tornará uma idolatria, uma doutrina falsa. E ele fala assim: não é para um rei, não é para os reis beberem o vinho, nem príncipes bebida forte. A palavra do Espírito Santo através de Batseba, essa mulher de Deus, para o seu filho Salomão, é bem clara: deixe a bebida forte para lá. Não há um espaço na vida do cristão para o álcool. Eu vou falar de novo. Não há espaço na vida de um crente nascido de novo para o álcool, de nenhuma forma ou tipo. Nada. Nós somos filhos de Deus, e o único Espírito que eu quero que eu seja cheio é o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinhos onde há dissensão, mas sedes cheios do Espírito Santo. Estou cansado desses santinhos e esses pregadores que dizem: tem tudo bem, pode beber em moderação.
Quem define moderação? Alguém me dê uma definição que é consistente em todos os lugares. Para uma pessoa a moderação é 1 copo de vinho e para outra a moderação são 5. Isso não é moderação. Não há uma consistência. Eu peguei isso aqui do Centro de Controle de Enfermidades. Se eles não sabem, ninguém mais sabe. Agora escute. Isso aqui foi do ano de 2013, o último estudo compreensível que eles tiveram. 12.750 pessoas mortas por acidentes de carro. Agora deixa eu parar aqui. Eles usam a palavra desabilitados, eles não falam bêbados, falam desabilitados, por quê? O fato é que você não precisa estar bêbado para estar debilitado. Então o que eles estão dizendo é que muitos dos acidentes relacionados com o álcool que causam mortes não são necessariamente de pessoas que estavam bêbadas. Agora eu vou te dar mais alguns dados. 10.705 pessoas mortas com pessoas debilitadas do álcool contam 1/3, 31% de todos os acidentes de trânsito. Deixa eu parar aqui. 1/3 das pessoas mortas em acidentes de carro são mortas porque alguém estava bebendo. E você, igreja, quer tomar seu vinhozinho? Como que você pode? Como que você pode, sabe, arriscar as vidas de outras pessoas? A graça, me escute, a graça não é liberdade ou uma licença para pecar, mas a graça é liberdade para dizer não. Eu não quero nada no meu corpo que me deixa em uma situação que eu não sou capaz de ter controle total das minhas ações. 31% das mortes de trânsito são causadas por motoristas bêbados. 1.149 mortes entre crianças de 0 a 14, 0 quer dizer que ainda não nasceram, estão no ventre das mães. E 17% estão envolvendo uma debilitação de álcool. Eu só quero beber o meu vinho. E não tem nada de errado comigo, Dona Swagger, se eu quero beber o meu vinho. Você pode beber o seu vinho e ir direto para o inferno, eu não me importo. Mas você está arriscando a vida de outra pessoa. Está colocando em risco. Todos os dias, quase 30 pessoas morrem em acidentes de carro envolvendo uma pessoa alcoólatra. Não necessariamente bêbadas. É isso que a CDC diz. Beber somente 2 cervejas, que é um nível de álcool no sangue de apenas 0,2%, causa, número 1, uma falta de juízo. Você não pensa corretamente. Por que você acha que muitas garotas de 15, 16, 17 anos ficam grávidas em festas? Porque elas estavam bebendo e o seu juízo está falho. E diz aqui que 2 cervejas causam problemas em você tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo. 3 cervejas, e essa lista vai até, eu não tenho tempo, mas 3 cervejas produzem um nível de álcool no sangue de 0,5%, que reduz a coordenação e a habilidade de seguir objetos em movimento e causa uma dificuldade de você dirigir um carro. 3 cervejas. E você quer beber? No vinho, o conteúdo de álcool varia de marca e marca. Olha, de 4% a 20%. Então, mais uma vez, o que é moderação? Isso quer dizer que se você tem uma garrafa de vinho que tem 20% de álcool e 3 copos faz você doidão, então você está 1/3 bêbado.
Você já perdeu a sua habilidade de pensar corretamente. Você perdeu a sua habilidade de agir corretamente. Você perdeu a sua habilidade de lidar com uma máquina como um carro, sem colocar a vida de outra pessoa em risco. E você tem cristãos querendo beber. Deus nos ajude. Olha, porque deixa eu te falar uma coisa. Como cristão, o fato de que uma das razões principais de abuso infantil e abuso nos lares é por causa dos maridos embriagados. Uma das razões principais da pobreza é por causa do alcoolismo. Uma das razões principais que as pessoas estão na prisão agora é porque eles ficaram bêbadas e cometeram um crime. E você tem pregadores e crentes andando ao redor e instruindo seus irmãos, dizendo: você pode beber o seu vinho. Não, você não pode. É um pecado. É um pecado. Eu não gosto disso. Eu vou embora do Centro Familiar de Adoração. Temos várias portas aqui. Escolha qual você quer sair. Mas eu nunca vou ficar atrás deste púlpito e aprovar um filho de Deus colocando cerveja, uísque ou vinho nos seus lábios. Não, não, não. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Olha, saia do mundo e sede separados. Agora a próxima coisa que está vindo, eu sei do que eu estou falando, viu? Eu sei o que eu estou falando. Muito em breve será legal em todos os 50 estados, olha, em todo o estado federal, a maconha. Então, o que vai parar? Bem, sabe, se 2 vinhos, então eu posso fumar um baseadinho. Beleza, mano, da hora. Ô, mano, sinistro aí, pô. Você parece um idiota também. Na verdade, em Colorado, eu li outro dia. Em um dos subúrbios em Denver, que eles legalizaram a maconha, agora eles têm clubes de estudo bíblico com maconha. Eles se reúnem, fumam uma maconha e leem a Bíblia. Que bem que vai fazer isso para eles. Eles estão doidão, não sabem nem o que estão lendo. Mas olha o problema. A maconha de hoje não é a mesma maconha que estava ao redor quando eu era um jovem. A maconha que você compra hoje é tão potente, é muito mais forte. A Universidade de Washington, olha, uma das coisas ruins, porque nós não temos muitos dados, né? Sobre o consumo a longo prazo da maconha, a não ser alguma coisa. Número 1, nós sabemos que quanto mais você fuma maconha, mais células cerebrais serão mortas. É por isso que você, esse jovem de 80 anos, ei, bro, beleza, mano, cadê aquele concerto lá, velho? Eles já morreram, mano. A Universidade de Washington publicou uma nota. A maconha de hoje que está sendo vendida e os estados estão legalizando, tem muito mais ingredientes para que ela seja muito mais forte. Que nos anos 70, uma pessoa podia fumar uma maconha, um baseado, que era disponível lá, e até fazer as coisas direito. Mas a maconha de hoje é tão mais forte que algumas pessoas, os efeitos colaterais, estão descobrindo os efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais é o aumento de agressão. As pessoas ficam doidonas e ficam nervosas. Olha, nós sofremos no ano passado aquele ataque de Ferguson, horrível, horrível. Mas a mídia escondeu os fatos, que aquele jovem que foi morto, ele estava drogadão com maconha. E eu li aquela reportagem que fala assim, algumas pessoas, aquele balanço químico, um baseado faz com que eles pensem que são super-homens e se tornam agressivos e atacam e lutam. Mas nós temos estúpidos cristãos que, se for legalizado nos 50 estados do governo federal, se eles legalizarem, porque não é legal federalmente ainda, somente em alguns estados.
você vai ter alguns cristãos dizendo que está tudo bem você fumar maconha moderadamente. Não, não é. Ela estava dizendo para ele que bebida forte, até consumida moderadamente, causa uma pessoa de esquecer a lei, que é a palavra de Deus, que é o nosso compasso moral, causando julgamentos para serem pervertidos. Você não pensa ou age corretamente debaixo da influência do álcool. Versículo 8 nos diz que Batseba, músicos, cantores, voltem por favor. Desde que Deus lhe daria a Salomão uma sabedoria do céu para ajudar o aflito e o indefeso, para defender os seus direitos, ser um pastor no reino, olhando para as ovelhas. E ela falou para ele no versículo 9: julgue com justiça. A única maneira que você deve julgar com entendimento é através da palavra de Deus. Esta é a justiça de Deus. E em segundo lugar, eu não vou ter tempo para falar, mas isto nos diz que como crentes nós temos que julgar. Eu te amo, mas eu não quero que você pegue o que eu fale e você receba. Eu não quero que você sente aqui, sabe, como uma marionete recebendo tudo que eu falo. Prove. Busque a palavra de Deus. Não receba as minhas palavras. Você deve julgar todas as coisas que saem aqui deste púlpito em nome de Jesus Cristo. Você deve julgar de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu fechar. Infelizmente, Salomão falhou e não seguiu a admoestação de sua mãe em relação às mulheres e bebida. Eles trouxeram grande vergonha e problemas para ele. Por isso que o livro de Eclesiastes foi escrito. O livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Quando ele começou a escrever, foi escrito por um homem que não estava em comunhão com Deus. Foi escrito por um homem, o homem mais sábio no mundo, que pegou a sabedoria dele, o ouro e a prata, e tentou experimentar todos os prazeres que o mundo oferecia e tudo que ele podia inventar. Não há nada mais novo debaixo do céu. Não há nada, tudo é vaidade das vaidades, que no hebreu quer dizer vazio de nada. Você pode beber todo o álcool que você quiser, vai deixar você com nada. Você pode ter todas as suas loucuras sexuais que você quiser e no final do dia você é deixado com nada. Você pode ter todas as coisas materiais, mas não vai trazer a paz de Deus no seu coração. Eclesiastes é um sermão pregado por um homem que estava fora da comunhão, mas ele acaba. Os últimos 2 versículos do grande livro de Eclesiastes confirma para nós que Salomão se acertou com Deus. Ele diz: vamos ouvir a conclusão de tudo. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus trará toda obra a julgamento, o qual se fará sobre tudo o que está oculto, quer seja bom ou quer seja mal. Ele bagunçou algumas coisas, mas no final o ensinamento da sua mãe piedosa trouxe ele de volta para onde ele deveria estar. E ele pode dizer: eu tentei todas as coisas. E se você quer o segredo da vida, deixa eu dar para você, pessoal. Me escute: o segredo da vida é tema a Deus e mantenha os seus mandamentos. Oh, aleluia! Esta palavra temor aqui não quer dizer assustado, quer dizer você é maravilhoso, você é santo, o Senhor é justo. Eu devo andar cuidadosamente diante de ti. Eu não posso deixar a carne dominar minha vida. Olha, tudo é o Senhor e nada de mim. Isso que é o temor, é o reconhecimento
de quão santo e justo, e se você está nele, você não tem culpa, você é santo, você é justo. Esta é a maior alegria no mundo. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos nesta manhã. Chegamos aqui ao último domingo do ano de 2015. Eu não sei, eu não conheço o seu coração. De você que está sentado aqui neste santuário, Deus conhece, Deus sabe que eu não conheço o seu coração. Você aqui assistindo e ouvindo. Mas talvez haja alguém aqui nesta manhã que você falhou contra Deus, você pecou e ainda você não se acertou com Deus. Quanto mais tempo você vai sem lidar, olha, mais fácil fica para cometer o mesmo pecado várias e várias vezes. Mas não para lá não, o diabo vai te levar mais profundo e mais profundo e mais profundo. Ou alguns de vocês aqui que você fracassou, você está deixando o diabo te acusar dia e noite. Eu não quero envergonhar ninguém. Não tem tanto dinheiro no mundo e Deus escuta a minha voz. Não há tanto dinheiro no mundo que você pode colocar na minha frente que vai me fazer, sabe, envergonhar alguém em público. Mas eu me importo muito com o seu coração e a sua alma. E eu vou estender este convite nesta manhã e dizer: se existe algo na sua vida que você precisa lidar, hoje é o dia. Eu quero que todos fiquem de pé. Eu quero orar em primeiro lugar. Enquanto eu estou orando, eu quero que você olhe dentro do seu coração. Eu estou falando para cristãos. Você não está onde você deveria estar. Existem algumas coisas na sua vida, coisas do mundo que você permitiu que acontecesse, uma fortaleza na sua vida. Pai, em nome de Jesus, viemos diante de Ti neste último domingo de 2015. E eu oro que as palavras desta mensagem possam entrar no coração do Teu povo. E Senhor, se existem aqueles aqui que precisam acertar-se com Deus nesta manhã, move-te, Senhor, em seus corações e suas vidas. Com as cabeças baixas e olhos fechados, eu não vou pedir que você mostre a sua mão. Eu nem vou acabar o culto assim, eu vou deixar Deus dominar. Mas você precisa se acertar com Deus hoje. Se existe algo na sua vida que você precisa entregar no altar, enquanto eles começam a cantar, eu quero que você saia de onde você está e venha aqui para frente e se ajoelhe neste altar. Venha, enquanto eles cantam. Se você precisa de algo, precisa ser livre do seu coração, venha. Ele te ama nesta manhã. Venham, pregadores. Diga para ele: Senhor, me perdoa. Diga: Senhor, me perdoe. Me limpe. Lava-me. Me perdoa. Eu te ofendi. Neighbors are kind. I love them, everyone. We get along and entregue o seu coração para o Senhor. Alguns obreiros, homens e mulheres, venham aqui se ajoelhar com eles aqui rapidinho. Diga para ele: Senhor, me perdoa. Senhor, por favor, me perdoa. Eu quero que a minha vida seja pura aos seus olhos. Eu quero que a minha vida possa valer para alguma coisa. Isso para você na televisão, na rádio, na internet, aonde você está também. Diga: Senhor, me perdoa. Me perdoe, eu pequei contra Ti. Eu pequei contra Ti. São para crentes que precisam acertar-se com Deus.
a não ser que você tenha se acertado com Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Levante as suas mãos, comece a adorá-lo. Where could I go? Fala assim: Senhor, me perdoa. Where could I go? Seeking a refuge from my soul, needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Eu quero que você ore isto comigo. Vocês que estão se ajoelhando aqui, Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho diante de Ti em nome de eu Jesus. venho diante de Ti em nome de Me Jesus. perdoa, Me perdoa. eu pequei contra Ti. Pequei contra Ti. Me perdoe, Me perdoe, porque eu pequei. que eu pequei. Me perdoe, Me perdoe. lava-me Lava-me, e purifica-me purifica-me e me restaura e restaura a minha comunhão. minha comunhão. E agora, hoje, E agora, hoje, eu me acerto com o Senhor. me acerto com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos nesta audiência. Vamos fechar e orar pela maratona de janeiro 4. Pai, em nome de Jesus, viemos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Unimos a nossa fé aqui em relação à maratona bíblica. E, Senhor, pedimos agora que o Senhor possa se mover nos corações do Teu povo sobre o que o Senhor quer que eles façam e os abençoe enquanto eles doam uma Bíblia. Senhor, abençoa nossos trabalhadores, todo homem, toda mulher que trabalha nos telefones, os abençoe em maneiras que eles nunca imaginaram antes. E Te damos todo o louvor e toda a glória, e todos digam amém e amém. Vire para quem está do seu lado, cumprimente no amor de Cristo. Feliz Ano Novo! Where could I go?